Olá pessoal, bem-vindos à comunidade do investidor. Hoje, em nossa Universidade do Sucesso, estamos fazendo a última aula do quarto semestre. Então, com a lição 20 hoje, estamos finalizando aí mais um semestre. O título da aula de hoje é Como Eliminar os Maus Hábitos. Nosso professor é nada mais, nada menos do que Benjamin Franklin. O seu valor líquido para o mundo normalmente é determinado pelo que resta após seus maus hábitos serem subtraídos dos bons. Raro é o homem sábio que não tenha tido uma opinião definida sobre hábitos. Disse John Dryden: primeiro fazemos nossos hábitos, depois nossos hábitos nos fazem. Horace Mann escreveu: o hábito é uma amarra, nós a tecemos diariamente, fio por fio, a ponto de não conseguirmos mais rompê-la. E Samuel Johnson declarou: as cadeias do hábito geralmente são pequenas demais para serem sentidas, até ficarem fortes demais para serem partidas. Se esta sala de aula está com lotação além de sua capacidade, é porque vocês se reuniram aqui guiados pelo mesmo propósito. Ouvir o primeiro gênio autêntico da América, Benjamin Franklin, descrever-lhes em seu próprio estilo característico como quebrou as cadeias dos seus maus hábitos, hábitos que o teriam impedido de atingir um dia a envergadura que acabou conseguindo. Durante toda a sua vida, você acumula milhares de hábitos, a maioria de hábitos bons. Alguns até são necessários para a sua sobrevivência. Por exemplo, provavelmente você dirige um carro uma vez ou várias vezes por dia. Logo, depois da sua primeira aula de direção, as incontáveis ações necessárias para pilotar seu veículo tornam-se hábitos. Se você sempre tivesse de parar e pensar antes de resolver cada passo necessário para dirigir, possivelmente se tornaria uma fatalidade na rodovia em pouco tempo. Contudo, junto com todos os bons hábitos, você sabe que também tem alguns nocivos e, se for pressionado, é provável que chegaria a fazer uma lista razoável deles. Talvez até admita, se por acaso estiver sentindo pena de si mesmo, que percebe que eles o estão resfriando, mas apenas não sabe o que fazer com eles. Isso já não será mais desculpa depois que o Sr. Franklin, neste trecho tirado da autobiografia de Benjamin Franklin, tiver tido uma conversa com você. Vamos a ela então. Embora tenha comparecido raramente a qualquer culto público, ainda assim eu tinha uma opinião sobre sua propriedade e utilidade quando corretamente conduzido, e paguei regularmente a subscrição anual para o sustento do único ministro presbiteriano ou da reunião que tínhamos em Filadélfia. Ele costumava me visitar algumas vezes como amigo e para me aconselhar a assistir suas pregações, e eu, ocasionalmente, era induzido a fazer isso, certa vez durante 5 domingos consecutivos. Em minha opinião, ele era um bom pregador, talvez devesse ter continuado, não obstante o tempo que eu tinha para as horas de lazer aos domingos durante meus estudos. Mas seus sermões eram, em sua maioria, discussões polêmicas ou explicações das doutrinas peculiares à nossa seita. E para mim, todas eram secas, desinteressantes e nada edificantes. Uma vez que nenhum princípio moral era inculcado ou reforçado, seus propósitos pareciam mais inclinados a nos tornar presbiterianos do que bons cidadãos. Finalmente, ele usou para texto o versículo do 4º capítulo dos Filipenses: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, santo, amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor de costumes, isto seja o que ocupe os vossos pensamentos. E fiquei imaginando em um sermão sobre tal texto se não poderíamos sentir a falta de um pouco de moralidade. Mas ele limitou-se a 5 pontos apenas, como proposto pelo apóstolo, a saber: santificar o domingo, ler com assiduidade as Sagradas Escrituras, assistir devidamente ao culto público, participar do sacramento, render o devido respeito aos ministros de Deus. Talvez sejam coisas boas, mas como não eram a espécie de boas coisas que esperei do texto, desesperei-me por as ter preferido a quaisquer outras, fiquei aborrecido e não compareci mais às suas pregações. Alguns anos antes, eu havia composto uma pequena liturgia ou forma de oração para meu uso particular. Isso aconteceu em 1728, intitulada Artigos de Crenças e Atos de Religião.
Voltei a usá-los e não frequentei mais as reuniões públicas. Talvez minha conduta seja censurável, mas deixo-a sem tentar desculpá-la, sendo meu propósito atual relatar fatos e não pedir desculpas por eles. O audacioso e árduo projeto de chegar à perfeição moral. Foi mais ou menos nessa ocasião que idealizei o audacioso e árduo projeto de chegar à perfeição moral. Gostaria de viver sem cometer nenhuma falta em momento algum. Eu conquistaria tudo aquilo que me levasse à inclinação natural e costume ou pelo grupo. Como sabia ou pensava que sabia o que era certo e errado, não entendia porque não podia fazer sempre um e evitar o outro. Mas logo descobri que tinha me encarregado de uma tarefa mais difícil do que havia imaginado. Enquanto meu cuidado era empregado em precaver-me contra uma falta, muitas vezes era surpreendido por outra. O hábito aproveitava-se da falta de atenção. Às vezes a inclinação era forte demais para a razão. Acabei concluindo que a mera convicção especulativa, nosso interesse em sermos totalmente virtuosos, não era suficiente para evitar nosso deslize. E que os hábitos adversos devem ser rompidos e os bons adquiridos e preservados, antes de criarmos qualquer dependência por meio de uma conduta reta, firme e uniforme. Portanto, para este propósito, planejei o método que se segue. Nas várias relações de virtudes morais que encontrei em minhas leituras, descobri um catálogo razoavelmente numeroso, uma vez que escritores diferentes incluem mais ou menos ideias com o mesmo nome. Por exemplo, alguns autores limitaram a temperança à comida e à bebida, enquanto que outros a estenderam para significar moderação em todos os outros prazeres, apetites, inclinações ou paixões, quer físicas ou espirituais, até mesmo a avareza e a ambição. Propus a mim mesmo, para bem da clareza, usar de preferência mais nomes com poucas ideias a eles relacionadas do que poucos nomes com mais ideias. E cheguei à conclusão de 13 nomes de virtudes que até aquele momento ocorreram-me como necessárias ou desejáveis. E anexei a cada uma um pequeno preceito que expressava totalmente a extensão que dei ao seu significado. Os nomes das virtudes com seus preceitos foram os seguintes: 1. Temperança. Não coma até insensibilidade, não beba até exaltação. 2. Silêncio. Só fale o que pode beneficiar aos outros ou a você. Evite conversa inútil. 3. Ordem. Que todas as suas coisas tenham seus lugares, que cada parte dos negócios tenha sua hora. 4. Resolução. Resolva desempenhar o que deve e desempenhe sem falhar o que resolver. 5. Frugalidade. Só faça despesa para fazer bem aos outros ou a você, isto é, não desperdice nada. 6. Trabalho. Não perca tempo. Esteja sempre ocupado com alguma coisa útil. Elimine todas as ações desnecessárias. 7. Sinceridade. Não use artifício prejudicial. Pense inocente justamente. Se falar, fale da mesma forma. 8. Justiça. Não trate ninguém mal, causando injúria ou omitindo os benefícios que são seus deveres. 9. Moderação. Abstenha-se dos extremos. Evite ressentir-se com os danos, tanto quanto pensa que merecem. 10. Limpeza. Não tolere nenhuma falta de limpeza no corpo, roupas ou na habitação. 11. Tranquilidade. Não se perturbe com insignificâncias ou diante de acidentes comuns ou inevitáveis. 12. Castidade. Use raramente o ato sexual a não ser para benefício da saúde ou procriação, nunca levado pela estupidez, fraqueza ou como injúria a si mesmo ou a paz e a reputação de outra pessoa. 13. Humildade. Imite Jesus e Sócrates. Sendo minha intenção adquirir o hábito dessas virtudes, julguei que não seria bom perturbar minha atenção, tentando todas de uma vez, mas escolher uma por uma. E quando tivesse dominado uma, então daria prosseguimento à outra, e assim por diante, até que tivesse passado pelas 13. E como a prévia aquisição de algumas pudesse facilitar a aquisição de outras, organizei-as segundo o critério da disposição exposta. Primeiro, a temperança, uma vez que ela tende a granjear aquela serenidade e clarividência de cabeça.
tão necessárias onde a vigilância constante deve ser contínua e a guarda mantida contra a atração incessante dos hábitos antigos e contra a força das eternas tentações. Isso adquirido e estabelecido, o silêncio seria mais fácil, e sendo meu desejo ganhar conhecimento ao mesmo tempo que melhorava em virtude, e considerando que na conversação isso era obtido mais pelo uso dos ouvidos do que da língua, e por conseguinte na ânsia de romper um hábito, passei a adquirir da tagarelice, do trocadilho e da piada, que só me faziam aceitável em grupos insignificantes. Dei o segundo lugar ao silêncio. Contei que essa e a próxima ordem me oferecessem mais tempo para dar assistência ao meu projeto e aos meus estudos. Uma vez tornando-se habitual, a resolução me manteria firme em meus esforços para obter todas as virtudes subsequentes. A frugalidade e o trabalho, liberando-me do meu débito restante e produzindo abundância e independência, tornariam mais fácil a prática da sinceridade e da justiça, e assim por diante. Ao compreender, então, que, segundo o conselho de Pitágoras em seus versos dourados, um exame diário seria necessário, planejei o método que se segue para efetuar esse exame. Fiz um livrinho cujas páginas reparti para cada uma das virtudes. Tracei cada página com tinta vermelha, de modo que tivessem 7 colunas, uma para cada dia da semana, marcando cada coluna com a letra do dia. Cruzei essas colunas com 13 linhas vermelhas, marcando o início de cada linha com a primeira letra de uma das virtudes, em cuja linha e em sua própria coluna poderia marcar com um pontinho preto cada falta cometida e descoberta pelo exame com respeito àquela virtude naquele dia. Determinei dar a estrita atenção de uma semana para cada virtude sucessivamente. Assim, na primeira semana, minha grande guarda era evitar a mínima ofensa contra a temperança, deixando as outras virtudes a sua chance comum, apenas marcando todas as noites as faltas do dia. Assim, se na primeira semana eu pudesse conservar minha primeira linha marcada com T sem pontinhos, calculei que o hábito dessa virtude tão fortalecido e seu oponente enfraquecido, talvez eu me aventurasse em prolongar minha intenção para incluir a virtude seguinte e para a semana seguinte conservar as 2 linhas sem pontinhos. Procedendo desse modo até o fim, eu podia efetuar um curso completo em 13 semanas e 4 cursos em 1 ano. E como aquele que, tendo um jardim para capinar, não tenta eliminar todas as ervas daninhas ao mesmo tempo, o que estaria além do seu alcance e da sua força, mas trabalha em um canteiro por vez e, tendo completado o primeiro, passa para o segundo, da mesma forma eu teria, pelo menos esperava, o prazer encorajador de ver nas páginas do meu livro o progresso que fazia, por virtude ao limpar sucessivamente minhas linhas dos seus pontinhos até o fim, através de vários cursos, e eu deveria estar feliz ao ver o livro todo limpo após um exame diário de 13 semanas. Iniciei a execução desse plano por um autoexame e continuei com intervalos ocasionais durante algum tempo. Fiquei surpreso ao descobrir-me mais cheio de faltas do que havia imaginado, mas tive a satisfação de vê-las diminuírem. Depois de algum tempo, passei para um curso por ano apenas e depois um curso em vários anos, até que finalmente os omiti de todo, estando ocupado com viagens e negócios no exterior, com uma multiplicidade de interesses que interferiram, mas sempre carreguei o livrinho comigo. Minha primeira lista continha apenas 12 virtudes. Uma vez informado bondosamente por um amigo que, de uma forma geral, eu era tido como orgulhoso, que meu orgulho evidenciava-se frequentemente na conversação, que eu não me satisfazia com o fato de estar certo quando discutia algum assunto, mas era arrogante e mais precisamente insolente, do que me convenceu mencionando vários exemplos, determinei esforçar-me para me curar, se pudesse, desse vício ou tolice entre os restantes, e acrescentei humildade à minha lista, dando um significado extensivo à palavra. Não posso vangloriar-me de muito sucesso ao alcançar a realidade dessa virtude, mas tive bastante com referência ao seu aparecimento. Estabeleci uma regra para evitar todas as contradições diretas com os sentimentos dos outros, e com todas as alegações positivas de mim mesmo. Até proibi a mim mesmo, segundo as antigas leis da nossa junta, o uso de toda palavra ou expressão da língua que indicasse uma opinião fixa, tais como certamente, indubitavelmente,
e assim por diante. E adotei em lugar delas compreendo, aprendo, ou imagino uma coisa ser isto ou aquilo, ou assim me parece no momento. Quando outra pessoa assegura determinada coisa que penso estar errada, nego-me o prazer de contradizê-la abruptamente e de mostrar de imediato certo absurdo na proposição. E ao responder, começo a observar que em certos casos ou circunstâncias a opinião dela poderia estar certa, mas no presente caso me parece ou dá a impressão de alguma diferença, e assim por diante. Logo descobri a vantagem dessa mudança em meu sistema. As conversas em que tomei parte correram de maneira muito mais agradável. O modo modesto em que propunha minhas opiniões propiciou-lhes uma recepção mais acessível e menos contradições. Tive menos mortificações ao descobrir que estava errado e convenci os outros com mais facilidade a abrirem mão dos seus erros e juntarem-se a mim quando acontecia de eu estar certo. E esse costume, que a princípio usei violentando minha inclinação natural, acabou se tornando tão fácil e tão comum para mim que talvez nesses últimos 50 anos ninguém jamais ouviu escapar de mim uma expressão dogmática. E acho que devo principalmente a esse hábito, além da minha integridade de caráter, o fato de minhas opiniões pesarem tanto junto aos meus concidadãos. Quando propunha novas instituições ou fazia alterações nas antigas, e influírem demais nos conselhos públicos quando me tornei membro, pois não passava de mau orador, jamais eloquente, propenso à hesitação em minha escolha de palavras, sofrivelmente correto na linguagem e ainda assim sustentava geralmente minhas opiniões. Que grande lição nós temos aqui! A primeira delas é que não é fácil mudar um hábito. É importante persistência e ter um certo método para nos tornarmos conscientes daquilo que queremos mudar em nós. E que, embora não alcançamos necessariamente o objetivo final, que é a mudança total daquele ponto em nós, mas que o progresso é nítido e traz transformações interiores e exteriores em todos os nossos relacionamentos e nos resultados que temos na nossa vida. Então, que fiquemos hoje com essa grande lição de Benjamin Franklin, aprendendo a como eliminar os maus hábitos. Eu agradeço também a compreensão de vocês. Eu estou um pouco adoentada hoje, com bastante dificuldade de gravar, quase sem voz, e foi um grande desafio para mim colocar no ar essa videoaula de hoje, mas não quis desistir do meu objetivo do dia. Um grande abraço e nos vemos na próxima aula.